Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aqui com vocês, a apóstola Leandra Bretas. Amém. Hoje nós vamos encerrar os estudos Mulheres da Bíblia do Antigo Testamento, no domingo, amém? Hoje nós vamos falar das filhas de Zelofeade. Foram mulheres corajosas, justas e determinadas que defenderam os seus direitos e honraram a lei de Deus. Aleluia. Então nós temos o texto base, Números 27, do 1 ao 11, anota aí, e Josué do 17, do 3 ao 6. Eu vou ler aqui Números 27, até o 2, né? A lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Marquir, filho de Manassés, entre as filhas de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Máquila, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Então, nós estamos falando aqui, aleluia, de mulheres corajosas, de mulheres que defenderam os seus direitos. Imagine naquela época, né? Então você precisa entender que Deus, ele ouve a voz das mulheres. Deus ouve a sua voz quando você ora, quando você clama. Ele é justo e faz justiça a quem confia nele. Então nós temos aí 4 lições para aprender com as filhas de Zelofeade, não é? Então, elas conheciam a lei de Deus. Elas sabiam que seu pai não tinha filhos, homens, e que pela lei a herança poderia ser perdida da família. Por isso buscaram seus direitos com base na justiça de Deus, porque antigamente era tudo para o homem, não é? Então o pai delas não tinha filhos homens, só tiveram ela. Então elas foram buscar, olha só, na lei de Deus para poder tentar resolver esta situação com base na justiça de Deus. Conhecer a palavra de Deus nos torna conscientes e nos dá direção. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente está alinhado com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, nós temos a direção. É Deus que fala através de nós, não é pelo Espírito Santo, pelo intermédio do Espírito Santo. Elas tiveram coragem para falar. Olha aí quantas pessoas estão se acovardando, né? Lá em Apocalipse está escrito que os covardes não herdarão o reino. Em uma época em que as mulheres raramente eram ouvidas, elas se levantaram, foram até a liderança e apresentaram seu pedido com respeito e firmeza. Deus usa mulheres que têm coragem, fé e sabedoria para fazer a diferença. Aquela época, a mulher não tinha direito nenhum de falar, né, de abrir a sua boca, muito menos de ser tal liderança. Mas elas tiveram coragem para falar. Elas se uniram em prol de uma causa que era em benefício delas mesmo, né? Então você precisa ter coragem. Peça a Deus coragem, peça a Deus sabedoria para fazer a diferença. Elas confiaram na justiça de Deus. Confiar na justiça de Deus é essencial para as nossas vidas. Não tem outro caminho. É confiar. Você que está passando por problemas, você precisa confiar na justiça de Deus. Elas não buscaram privilégios, mas o que era justo. Confiaram que Deus e os líderes agiriam com justiça e que seriam ouvidas. Deus é justo e se importa com aqueles que buscam o que é correto. Deus, ele sempre vai estar te observando. Deus sempre vai fazer justiça na sua causa, né? Deus, ele se importa com aqueles que estão buscando a ele corretamente, que estão sendo justos,
que estão sendo prudentes, não é? E ele se importa com aqueles que buscam ele quando é pela tua palavra, quando faz algo dentro da palavra. Elas tiveram fé e perseverança, elas não desistiram diante das dificuldades, perseveraram até serem atendidas, e sua família recebeu a herança que lhes pertencia por direito. Quem persiste na fé alcança as promessas de Deus. Você vê que elas se reuniram, as filhas de Zelofeade, elas foram corajosas, elas foram justas, né? E elas pediram seus direitos dentro da lei de Deus, dentro da, como hoje em dia, né? Dentro da palavra do Senhor. E elas alcançaram a promessa. Conheça a palavra de Deus, estude a Bíblia para entender os princípios de Deus e aplicá-los na sua vida. Tenha coragem para falar, não se cale. Não tenha medo de se posicionar com respeito, sabedoria e fé, mesmo quando for difícil. Quando é realmente difícil, tome-se uma posição, se posicione com respeito, com sabedoria, peça a Deus sabedoria e com a sua fé que você já tem em Deus. Nos momentos mais difíceis é que Deus está nos provando. Busque o que é justo, viva com integridade e confiança, que Deus é justo para todos os que o buscam de coração sincero. Se você está buscando a Deus com coração sincero, tenha certeza que Deus, aleluia, fará justiça na sua causa. Persevere em oração, continue confiando e orando, pois Deus age no tempo certo e faz o que é melhor. Continue buscando, continue orando, que no tempo certo, aleluia, o Senhor vai fazer o que é de melhor para a sua vida. Aleluia, glória a Deus, é para dar aleluia mesmo, é para dar glória a Deus. Deus é um pai justo, ouve a voz de suas filhas, não importa qual grande seja o desafio, ele faz justiça e ele cuida de você. O Senhor está cuidando de você. Confie na justiça de Deus. Seja corajosa e sábia em suas decisões. Busque seus direitos com integridade. Persevere, pois Deus honra quem não desiste. A nossa herança está sempre segura nas mãos de Deus. Ele fará justiça a nós. Deus faz justiça e Ele pode fazer na sua vida também. Então você precisa conhecer mais a palavra de Deus. Você precisa ter coragem para falar. Você precisa tomar posição. Você é uma escolhida. Você precisa pedir a Deus em suas orações sabedoria, como elas fizeram, aleluia. Busque o que é justo. O que é justo, apóstola, vive na integridade. Confie em Deus. Às vezes você tem que deixar muitas coisas. Às vezes você tem que abandonar muitas coisas para você poder seguir o caminho do Senhor, para ser justo primeiramente com a palavra de Deus e com os outros. Busca o Senhor com o seu coração sincero. Ah, mas o meu coração, apóstola, não consegue ser sincero. Então, ajoelhe, vá a montes, aleluia, quem vai para montes, vai para a casa do Senhor e peça ao Senhor para trocar o seu coração, que está de ferro, por um coração de carne, por um coração que vai sentir o Espírito Santo de Deus falando contigo. Persevere em oração, nunca deixe de orar, continue confiando e orando, pois Deus ele vai agir no tempo certo, aleluia, para fazer o que é melhor para você. Elas foram mulheres corajosas, elas foram mulheres justas. Então, repetindo o texto base, Números 27, do 1 ao 11, Josué 17, do 3 ao 6, Números, a gente já leu, do 27 ao 2, então você vai fazer uma leitura, você vai largar a internet e vai ler a palavra de Deus. Você já ouviu o resumo dessa história aqui, amém?
Então agora você vai estudar. Deus ouve a voz das mulheres e Ele é justo para fazer muito mais do que pedimos e pensamos e desejamos. Amém. Fique na paz do Senhor.